Então vamos fazer uma análise sobre o texto onde Jesus escrevia na areia, né? Enquanto os fariseus, os escribas, acusavam uma mulher adúltera. Algumas observações. Sabe-se que após a festa do tabernáculo se encerrar, a, as pessoas ficaram atraídas pelo surgimento de um novo rabi, né? Então Jesus ali estava famoso naquele local. Então se juntou ali uma multidão de pessoas e era um costume antigamente os mestres se assentar para ensinar a população, né? Para ensinar, e Jesus se coloca como mestre com autoridade, né? E de forma rude, os escribas, os fariseus, né, trouxeram uma mulher adúltera. Algumas pessoas não sabem, mas eu descobri isso no meu comentário bíblico, que nem todas as pessoas adúlteras eram apedrejadas, né? O apedrejamento ele era uma pena específica para alguns casos de adultério. Está lá em Deuteronômio 22, versículo 23 e 24. O que me leva também a estudar sobre o apedrejamento do homossexual também. Será que era para todos os casos? Será que era para casos específicos? Possivelmente só dentro do povo de Israel? Então, tudo isso tem que ser estudado. E há uma diferença, muitas pessoas não sabem, que Jesus veio transformar a lei, né? De forma a aplicar o amor de Deus. Tá? Quando você tem os 10 mandamentos, os 4 primeiros mandamentos, muita gente não sabe, ele é de aplicação ao homem em relação a amar a Deus. E os 6 restantes mandamentos da lei, escritas pelo dedo de Deus, naquelas tábuas, eles são de aplicação ao amar ao próximo. Por isso, todos os 10 resumem-se em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, os fariseus, de forma rude, inserem aquela mulher, sabendo eles que, pela lei, o homem também tinha que ser, o homem que adulterou com aquela mulher tinha que ser apedrejado também. Então, ali, eles já descumpriram uma lei. Eles chegaram com uma situação rude, né? Interromperam o ensinamento. É como se chegasse na igreja hoje e interrompesse o culto, né? Mas só que ali está aquele que estava no início da lei, né? Quando Jesus fala assim, antes de Abraão existir, eu sou. Jesus existe muito antes da lei. E ele estava presente. Ele fala assim, se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, vos é chegado o reino de Deus. Ou seja, ele está se identificando, antes de Abraão existir, eu sou o Deus, eu sou o dedo de Deus, eu escrevi a lei, quando Deus escreveu, eu escrevi a lei, porque ele e o Pai são um. Ele se identifica como filho de Deus, lógico, ele está na criação. Quando você lê Gênesis, façamos o mundo, né? Então, a Trindade está presente na criação, e Jesus está presente na criação. Então, se eu expulso o demônio pelo dedo de Deus, já é chegado o reino de Deus. Interessante nesse texto que a primeira vez que Deus escreve a lei é com o dedo, né? E João cita, só é citado na primeira parte, uma vez que Jesus escreve em terra. Na segunda, ele se inclina, né? Não é citada a palavra dedo, mas Jesus continua escrevendo, ou seja, 2 vezes que Deus escreveu a lei, uma quando Moisés quebra as tábuas, quando Moisés quebrou ali as tábuas, e depois a lei sendo reescrita. E Moisés é aquele que traz ele insere as leis, né? Por meio da inspiração divina lá, por meio das leis escritas por Deus. Então Moisés começa a escrever as leis ali no início da Bíblia. Então esses líderes religiosos, de forma rude, colocam aquela mulher, desrespeitando o mandamento de trazer também o homem. Eles queriam, de uma forma, contradizer Jesus, né? Aquilo era uma armadilha, né?
Então, se Jesus dissesse que não deveria apedrejar a mulher, Jesus estava se opondo à lei judaica. E se dissesse para apedrejar, Jesus estaria se opondo à lei romana, porque a lei romana não permitia que o judeu ele aplicasse execuções. Está lá em João 18:31. Na verdade, o que Jesus escreveu em terra, ninguém sabe, né? Só se pode conjecturar. E se fosse algo tão importante assim, teria sido descrito na Bíblia. Talvez teria sido observado e descrito. Algumas pessoas dizem que Jesus escreveu os 10 mandamentos registrados lá em Êxodo 20. Eu acho que se fosse uma coisa que importasse, seria registrado, né? Conforme que o comentário bíblico está me orientando. E você sabe que Jesus, como sendo aquele que faz a lei, ele pode mudar a lei, né? Ele é legislador e juiz, né? Ele não era um mero rabi. Então, ele pode mudar. E já havia profecias acerca dessa mudança da lei, né? Ele cumpre a lei, né? Ele cumpre e ele dá um novo significado, porque senão, hoje em dia, o cristianismo teria que praticar todas essas coisas da lei ainda hoje, esse tipo de apedrejamento. Mas Deus tirou o coração de pedra e transformou em coração de carne. Por isso que é muito importante a igreja observar como que é feito o julgamento de questões da Bíblia, né? Quando a Bíblia fala de homossexualidade, fala de adultério, na verdade, como Deus é a luz, ele revela o pecado mesmo, para o pecado ser abandonado. Você vê que Jesus, em nenhum momento, ele fica a favor dos pecados da mulher adúltera. Simplesmente ele dá uma oportunidade para que ela siga uma nova vida. Agora, pode ser que nessa vida dela ela cometa de novo adultério. Deus, ele conhece nossas limitações. Na verdade, a pessoa vai seguir com aquele entendimento que Jesus lhe deu. E ali ela determina sobre suas escolhas. Mas ali chegou um momento em que ela teve o perdão do seu pecado. Ela teve o perdão. E a Bíblia é o único livro, né? Algumas pessoas falam assim: ah, você tem muitos livros, tem o livro do Islã. O único livro que nós consideramos como sagrado, como sendo a palavra de Deus, é a Bíblia. Ela começa relatando a criação do homem do pó da terra, né? Criando a mulher da costela de Adão. Inclusive, alguém chega a perguntar se os dois tinham um umbigo, né? Porque a gente tem umbigo e eles com certeza não tinham umbigo. Olha que coisa interessante. Mas os filhos deles com certeza teriam, né? Porque como eles foram criados, eles não foram criados com umbigo. O umbigo é uma coisa do nascimento. Então, Caim, Abel e os próximos filhos com certeza tinham umbigo. Então, os caras botou esse questionamento porque ele não assimilou a situação. Muitas vezes a pessoa não assimila, né, o que ela está raciocinando. Então a Bíblia ela é um livro que fala da criação do homem, né, fala de diversos eventos, fala do Filho único de Deus como sendo o representante, aquele que vem ao mundo, morre pelos nossos pecados. Não há um livro que fale sobre isso. Porque se nós pedimos perdão, se nós nos arrependemos, quem vai perdoar nossos pecados? Então, em relação a Deus, Jesus Cristo se coloca como esse, né? Um homem perfeito. Inclusive, quando você lê o Salmo 91, quando você lê o Salmo 91, aquilo é descrição a respeito de Jesus. Muita gente ora sobre isso, eu não sei se tem algum problema fazer oração no Salmo 91, as pessoas gostam, mas se você for analisar, muitas coisas que os pastores falam assim é mais para encher a oração, sabe? Ah, 7 é o número de Deus, então vocês vão orar 7 vezes. É mais para encher. Se fosse assim, eu também jogava sempre no bicho o número 7 ia sempre ganhar, porque é um número sagrado, né? Não é assim que funcionam as coisas. Eles endossam, enchem muito a oração e acaba ficando uma coisa muito
irracional da nossa parte. O Salmo 91 é acerca de Jesus Cristo. Ali, quando Jesus é tentado, o diabo usa o Salmo 91. Atira-te daqui abaixo, darás ordem a teus anjos te sustenham. Ali é como se como se o diabo tivesse observando Jesus Cristo e sabendo que ele é aquele que Deus estava protegendo, né? Que os anjos protegiam para que não tropeçasse em pedra alguma. Ali Jesus estava sob a proteção de Deus. Então, ou você acha que Deus ia mandar o seu filho ao mundo e ia deixar ele perdido, não ia estar com ele, não ia estar presente com ele, né? Então Jesus ali mostra, através da tentação do diabo, Jesus mostra como se deve proceder em certas situações. Não é porque Deus te protege que você vai tentar a Deus. Ali você tem um ensinamento que você não tem em outra parte da Bíblia. É exatamente a tentação do diabo, né? Causou um ensinamento para nós, trouxe um ensinamento para nós. A própria tentação trouxe um ensinamento. Talvez se não existisse esse ensinamento, pessoas tentariam a Deus. Eu já vi um cara com a Bíblia na mão em frente a um leão, né? Tomou-lhe uma patada, não sei como é que não morreu. Quase foi devorado ali, não sei o que aconteceu com ele. Mas as pessoas têm essa questão de usar a fé para tentar a Deus, né? Outra questão, fugindo aqui um pouco do assunto, que também tem na Bíblia, que não tem outra parte, são duas questões. Uma é aquela mulher que adivinhava as coisas, né? Que tinha um demônio nela que fazia ela adivinhar, um espírito de adivinhação. Então a igreja hoje ela tem essa consciência de não aceitar essas adivinhações, porque nem tudo que é revelado que está certo realmente vem de Deus. E as coisas de Deus são 100%, né? E aquela mulher, ela apoiava uma falsa religião. Eu sempre, no início, muitos anos atrás, eu falava que as curas de João de Deus não podiam ser verdade. Não podiam vir de Deus. Porque ele apoia uma religião que consulta os mortos em detrimento dos vivos. E isso é proibido no cristianismo. Então, Deus nunca vai apoiar, fazer milagres por meio da mão de pessoas que apoiam uma falsa religião. Isso é nítido, é bem óbvio, tá? Deus não precisa usar essas pessoas, ele pode usar muito bem uma pessoa que está de acordo com a palavra de Deus. Ou usar ou não usar em cura, tá? Não quer dizer que uma pessoa que segue a Cristo, Deus sempre vai usar em curas, até porque a igreja são muitos membros e são muitas épocas que nós vivenciamos, e Deus determina como que vai começar isso. Se vai começar ou não. Não adianta ficar orando para que Deus faça milagre por meio da sua vida, porque as coisas não funcionam assim. Você lembra que Pedro, até as sombras de Pedro, as pessoas pela fé colocavam e curavam as pessoas. E Pedro orava: Senhor, nós vamos estar na cidade tal, que a sua mão esteja conosco para curar. Ou seja, ele pede em oração a Deus que a obra de Deus seja feita ali, mas não significa que Deus ia fazer, porque não é segundo a vontade do homem. Não é segundo o querer do homem, é segundo o querer de Deus. Se chega lá naquela cidade e Deus não faz daquela forma, o que você vai fazer? Eu estou orando em nome de Jesus, não funciona, é porque não é dessa forma. Mesmo me dando as ferramentas, Deus não quer fazer dessa forma. A Ele cabe a direção. Até porque, com muita responsabilidade, vem muitas perseguições. Ou você acha que Paulo era um homem que tinha todos esses dons e era um homem experimentado na fé. Olha quanto sofrimento o cara passou, olha quanta experiência, olha o cara ser arrebatado ao terceiro céu, ver o trono de Deus e por conta disso receber na carne um espírito que ele atormentava, né? Como ele cita ali, um espinho na carne. Algo que era particular dele, que não se sabe, né? Só pode conjecturar, mas ninguém sabe ao fato, talvez ele não tenha revelado por ser uma coisa vergonhosa, por ele considerar uma coisa vergonhosa. Então ele só disse uma coisa que aconteceu por conta daquelas revelações. E por que que foi dado aquilo? Por que que foi permitido? Para que não viesse a se ensoberbecer. Então não é qualquer pessoa que pode estar nessa condição espiritual. Não é qualquer pessoa. Você vê a vida de Daniel, que era uma vida de oração, de jejum, e quando ele tinha visões ele ficava até fraco, né?
Então não é qualquer pessoa que é chamado para isso, que algumas pessoas se empenham, mas nem sempre a pessoa alcança aquilo, ou alcança 1% daquilo, mas pode alcançar coisas boas, coisas espirituais. Senão você vai ficar como um monge, né? Eu acho que às vezes Deus precisa que você seja um ser humano comum, que faz mais efeito na vida das pessoas do que você ser um cara que só fala a Bíblia, que você não consegue conversar um assunto sem citar versículos bíblicos, sabe? Isso é comum não ter esse discernimento quando você está muito focado na Bíblia. Então você fica com a mente só naquilo, tentando evangelizar sempre, mas você tem que saber dividir, há um equilíbrio. Jesus, ele, o homem mais santo da Bíblia, conversava, né? Ele estava sempre ensinando? Sim, estava sempre ensinando. Mas Jesus tinha momentos que estava ali, dormindo no barco. Jesus vivia. Sentava para comer, estava ali, voltou para comer peixe com os discípulos. Ele era um homem comum, porém santo, porém imaculado. Então, é um homem equilibrado, um homem com um espírito equilibrado. Senão você vira uma pessoa muito chata, né? Inconveniente. E o outro assunto também descrito na Bíblia é a mulher encurvada, que através dali você descobre que existem espíritos causadores de enfermidade. Apesar que esse assunto não é tão isolado, porque tem outro, espírito mudo, surdo, que causa mudez, que causa surdez. Naquele jovem que era jogado na água e no fogo. Há outros assuntos, mas ali na mulher encurvada, Jesus fala diretamente que há um espírito de enfermidade ali, né? E que Satanás a mantinha há 18 anos presa. Então o ateu não vai conseguir acreditar nisso porque ele não acredita em demônio, ele não acredita em anjo, ele não acredita em nada. Não adianta você discutir com um ateu. É igual discutir com gente lunática por político. É melhor tu nem entrar no assunto. Se o cara é um puxa-saco daquele político, não adianta, você não vai, nada vai mudar. O cara pode ser pego nos piores crimes, mas ainda vai ter gente ali puxando o saco. Infelizmente, o ser humano ele não tem em geral, não tem esse desprendimento de certos valores, sabe? É necessário você desprender. Como é que eu posso estar, por exemplo, numa igreja, o pastor está lá 20, 30 anos pregando bem. Daqui a pouco o cara começa a pregar uma coisa que não tem nada a ver. Eu não vou desrespeitar os 30 anos dele, mas eu vou confrontar, né, aquilo que ele está pregando, porque não tem lógica, não tem. Isso aconteceu na Bíblia quando Emineu e Fileto, que eram mestres, né, na época de Paulo, começaram a pregar que a ressurreição já havia acontecido. Eles eram mestres da igreja. Então, de alguma forma, o mal, o diabo, conseguiu enganá-los. E por que conseguiu enganá-los? Porque alguma coisa entrou no coração deles, algum desejo, talvez, de dividir a igreja, de serem notórios, notados acima do que poderiam ser. E ali entrou uma falsa doutrina e eles estavam abraçados com aquilo. E a igreja não podia, tinha que expurgar aquilo. Aquilo é como um câncer, como um pus, tem que ser expurgado. O problema do cristianismo no Brasil é que os cristãos não sabem expurgar o falso entendimento. E eles acabam sustentando a obra do mal. Foi isso exatamente como João dizia lá antigamente. Se alguém vem até a casa de vocês pedindo morada, não dê, né? Não dê. Se essa pessoa não traz a sã doutrina, ó, sã, uma coisa saudável, uma coisa consciente, não traz a sã doutrina, a doutrina realmente de Cristo, não recebe em casa, porque o que recebe está compactuando com as suas obras das trevas. Não, você não pode compactuar. Por mais que houvesse ordem de você fazer o bem, você ali não estaria fazendo o bem. Você está abrigando uma pessoa que está pregando uma mensagem que vai trazer angústia para o ser humano, vai fazer o ser humano ficar mais perdido. Se há uma coisa que nós deveríamos ser tão severos é em relação ao que se prega nas igrejas. Porque isso, você pode julgar o que está sendo pregado. Julgar de acordo com a palavra de Deus. A Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo. Ou vocês acham que Paulo não julgou as atitudes do judaísmo quando ele confrontava, né?
Você acha que Jesus não julgou o entendimento daqueles caras, dos saduceus, quando eles não acreditavam na ressurreição nem em anjos? Jesus julgou e confrontou-os com o ensinamento bíblico. Uma coisa que estava ali na cara deles, mas que não havia revelação para eles entenderem, e Jesus deixou-eles confusos. Né? Quando eles vieram, não acreditamos na ressurreição. Aí eles tinham uma história contada, né? Uma história montada. Uma mulher desposou com o marido e tal, e era na época ali, o irmão, quando o marido não tinha filho, o irmão tinha que tomar a esposa do outro que faleceu e dar continuidade à geração. E ali a mulher teve 8 maridos, né? Não, foi seguindo sem filho até ter o 8º marido. Chegou no céu de quem era a mulher. É interessante isso. Jesus fala assim, que no céu seremos como os anjos, não se casam nem se dão em casamento. As limitações humanas não haverá no céu. As necessidades humanas não haverá, porque o corpo é um corpo glorioso, um corpo santificado. Eu nem sei se o nível de consciência terrena nós teremos lá no céu, ou se tivermos, ele vai ser esquecido conforme o tempo. Porque eu acho que não sei como é que vai ser. Será que a tristeza vai chegar ao céu assim de forma a você se raciocinar acerca dos que não estão com você lá? Será que vamos conhecer quem foi nossa mãe, nosso pai? Isso não é explicado biblicamente. Nós vemos ali na Transfiguração Moisés e Elias conversando. Homens que viveram em épocas totalmente diferentes. Mas é uma transfiguração e não se sabe se eles entendiam quem era quem aqui na Terra. Não se sabe, tá? E não se sabe se aquilo ali era só uma visão, né? Ou se realmente as pessoas ainda estão dormindo. E as pessoas falam assim, se eu morrer eu vou estar dormindo ainda. E ficam brigando sobre o céu. Mano, se você morrer e Deus quiser que você durma, você vai despertar, quando isso tudo acabar, como se fosse um piscar de olhos. A sensação, né, de que você só dormiu e acordou. Quando você dorme e acorda tantas horas, e seu corpo está totalmente ativo quando você dorme. Ali você está totalmente inativo. Né? E Deus vai trazer do pó tudo que se foi. Ele tem esse poder. Senão ele não teria todo o poder. De trazer tudo que se foi para se apresentar diante dele. Restituir cada... Se ele criou o homem do pó da terra, ele não pode trazer tudo, até o que o fogo queimou, de volta? Pode. A angústia das pessoas... É interessante, eu sempre digo que se não há vida eterna, conforme a Bíblia cita, ou Deus é injusto ou Deus é inexistente. Porque não tem lógica a vida. Paulo diz... se não existe vida eterna, nós somos os mais miseráveis que existe. Comamos, bebamos, que amanhã morreremos. Por que nós somos os mais miseráveis que existe? Porque nossa vida se dedicou a essa vida eterna. Deixamos de fazer muitas coisas na vida para estar lendo a Bíblia, para estar ensinando, para estar se consagrando. Para quê se não existe vida eterna? Por isso somos os mais miseráveis, porque nós perdemos tempo de vida. Né? Nós perdemos tempo de vida em relação a isso, ao que poderíamos estar fazendo uma coisa mais útil para nós, recreando, indo à praia. Então nós somos os mais miseráveis. Se fosse somar todo esse tempo perdido em vão, nós perderíamos muito tempo de vida. A questão também que é muito perigoso, por exemplo, a questão da homossexualidade, como as pessoas da igreja querem aplicar isso, né, de forma severa, sendo que você é bem claro o Evangelho de Cristo. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Ou seja, quem está na carne precisa obter uma nova natureza. Ele precisa se abster do pecado. Algumas pessoas pensam que uma oração só dá resultado. Nem sempre. Se a sua oração não estiver... tipo assim, se você não é uma pessoa desejando estar com Deus,
muitas das suas orações não são ouvidas. Eu acho que Deus só atende mesmo quando é aquela coisa desesperadora. Deus é recompensador dos que o buscam. Então, às vezes, Deus usa aquele momento que você orou para te recompensar, para até trazer um resultado, né? Só que você não vai sempre ter resultado. Por exemplo, os 10 leprosos foram até Jesus, 9 foram embora. Eles receberam, os foram galardoados, eles receberam uma coisa máxima, a cura de uma doença incurável. E um só voltou e era um homem estrangeiro que morava em outra terra, uma terra mais distante ainda. Então ele tinha muitos compromissos para se resolver. Quantos anos um cara desse está no leprosário? Quantos anos? Qual família que ele adquiriu lá? Será que ele tem família saudável do outro lado do mundo? Né? Então ali tem muitas questões ali que se você pode raciocinar sobre. Será que os filhos estariam vivos? Será que a mulher dele casou com outra? Será que a família dele ainda também era leprosa e ele deveria voltar com uma mensagem de Cristo? Será que Jesus queria que eles entendessem sobre a fé, porque os mandou em um caminho de fé? Será que eles podiam aplicar essa fé? Ou seja, quando ele volta, Jesus fala, sua fé te salvou. Ou seja, fé em quê? Fé na palavra dele, fé no que ele disse. Ou seja, será que eu posso usar, mestre, eu posso usar o seu nome, eu posso usar onde estiver? Porque era essa a mensagem que Jesus queria. O nome de Jesus, ele está muito retirado do contexto nas igrejas. O que eu vejo no século XXI são pastores colocando suas imagens, orando pela população, um simples comedor de feijão, de arroz com taioba, né? De feijão com farinha, querendo ser o consagrador do universo. E ali, onde fica Jesus nisso aí? Sabe? Aquele que busca a glória de outrem é o que está fazendo o certo. Nós não devemos buscar a nossa própria glória. Vamos na reunião do RS, não, vamos na reunião da Igreja de Jesus Cristo. Vamos na reunião de Jesus, não é a reunião do RR, não é a reunião do Marcelo, não é a reunião do Valdomiro. Chega a botar na igreja dele lá, vem para cá, Brasil. Ou seja, vem para cá porque as outras igrejas não têm Jesus. Sendo que nós somos membros do mesmo corpo. Há uma só fé, um só Espírito. Falais todos a mesma coisa. Todas as igrejas, as pregações têm que se concordarem. Se elas têm alguma discordância, você pega ali as porcentagens, 80% concordam, os outros 20% de alguma forma estão errados, a não ser que a igreja esteja modificada. Porque de acordo com a Bíblia é a peneira espiritual. Então ficam nessa palhaçada toda e você vê que o mundo não cresce espiritualmente. Se crescesse, você não teria pastores colocando os seus membros dentro da política e colocando políticos mais sujos e imundos, apoiando os políticos mais imundos que você possa imaginar. É uma vergonha muito grande quando um pastor apoia um cara corrupto, sujo, depois ainda é descoberto, e depois ele apoia vários outros, e ele nem sequer pede perdão por ter feito a igreja ir na onda dele. Isso é vergonhoso, cara. Isso é vergonhoso, e isso tem que ser... as próximas gerações aí tem que pensar nisso daí, porque não está certo. Não está certo. Vocês têm que abandonar esse tipo de cara, porque ele está tendo uma atitude totalmente... Ele é pior do que o ímpio. Era mais fácil você votar num cara que foi apoiado por um cara que era do povão, que nem era cristão. Voltando à questão que é nascido da carne, a carne, e que é nascido do espírito, é espírito, são duas naturezas opostas. O julgamento bíblico não pode ser exposto para quem está numa natureza diferente da espiritual. Ele é um livro espiritual escrito para pessoas espirituais. Então Jesus, conhecendo a narrativa humana, a natureza humana, o que é nascido da carne só pode ser carne. Ele não tem alternativa. Ele até tem, mas ele não tem o querer. Essa modificação é um dom, ela vem de Deus. O Espírito Santo é um dom de Deus. Então, quando você ouve a palavra e você se arrepende e você deseja Cristo, o primeiro ato de um cristão, de uma pessoa que quer realmente um compromisso com Deus, é o batismo. Ele fecha logo uma aliança com Deus. Não existe comprometimento sem aliança.
Se ele não fechou uma aliança com Deus, ele continua tendo aquela natureza adâmica, sujeita às obras do diabo. Satanás cega os entendimentos dos incrédulos. Lá em Colossenses 1,13 diz que ele nos tira do império das trevas e nos transporta para o reino do Filho. Jesus várias vezes falou que o demônio vem com 7 espíritos piores. Ele sai e volta com 7 piores. Não adianta se Jesus não livrar. Não adianta se não vier um mais valente livrar aquela pessoa. Então é Jesus que está fazendo a obra. Tá? Mas precisa que o homem faça a sua parte. O ser humano precisa de se arrepender. Eu não vou, aí o cara passa a vida toda na balada, a vida toda, aí vai para a igreja. Aí no outro dia, tem gente que sai da igreja num minuto de intervalo para fumar. Tudo bem, o cigarro é uma doença, o cigarro é uma coisa que está no organismo da pessoa, fazendo mal a ela e está causando vício. Ela não vai ser uma pessoa ruim por causa disso. Mas ela tem que saber que aquilo faz mal à saúde dela e ela precisa pedir a Deus para ajudar ela e ela tem que se esforçar nesse sentido. Se ela não quer, se ela quer ver netos, se ela quer viver um pouquinho mais e ter uma vida saudável, ela precisa conversar com Deus a respeito daquilo, ela precisa procurar um tratamento para aquilo. Mas Deus não vai abandonar ela se ela continuar fumando. Não vai. Ele não vai deixar de ouvir as orações dela se ela continuar fumando. Porque ela está prejudicando a si mesmo. Simplesmente Deus quer que ela tenha mais saúde. Deus quer que ela tenha mais uma vida melhor, né? Deus quer que ela veja os netos, veja os bisnetos. Então, é essa consciência que a pessoa tem que ter. Então, Deus não... Os cristãos ficam assim, saiu da igreja já está fumando. Nós estamos julgando uma pessoa que está doente, uma pessoa que está com um vício. E você sabe que muitas delas querem só largar o vício e não conseguem? Tem umas que não querem, mas nesse querer Deus não mexe. Esse querer tem que ser seu. Mas saiba que haverá consequências, que também serão só suas. Porque lá no leito do sofrimento, aí você clama a Deus, aí só um sobrenatural mesmo. Só que tem muita gente que não recebe esse sobrenatural de Deus. Então você tem que fazer você pode fazer a sua parte, você pode se autoajudar para que não precise você tentar um sobrenatural de Deus a ponto de talvez não conseguir, porque muitos não conseguem. Vem a igreja toda hora para aquela pessoa, o pulmão já está totalmente tomado. Eu sei que Deus pode fazer, mas às vezes Deus não faz. Não se sabe por quê, mas Deus não faz. Tem que ser bem realista, né? E assim, muitos bandidos aí se convertem, e muitos dizem que estão convertidos e nunca se converteram. Estão usando a igreja ali, é mais fácil o cara ser canalha, né, do que o cara ser santo. É muito mais fácil. Não quer dizer que Deus não pode transformar a vida das pessoas. Deus transforma. Mas sejamos realistas quanto às circunstâncias que nós vivemos. Tem gente que acredita em todo mundo. Viu a pessoa uma vez, a pessoa falou coisas boas, ela já, caramba, esse cara é uma pessoa do bem. É nessa que o cara leva uma pernada, cara. Chega, o ser humano é muito ridículo, muito hipócrita. E aí você fica ali. E tem gente que são amigos há anos. A primeira chance que o amigo tem te dá uma pernada que você fica desiludido, não quer mais amizade com ninguém. Então causa uma coisa ruim, né? Causa uma mágoa ruim as experiências de vida, que às vezes tem que ser tratado. Aí chega na igreja, o cara não consegue falar com ninguém, você não entende por quê, mas o cara está passando um processo que você também não passou. Então a gente tem que raciocinar sobre tudo isso, todas essas questões. Então, na questão da homossexualidade, o cara não nasce dizendo, eu vou ser gay hoje, acordei, ó, hoje eu tô linda, maravilhosa. Não é assim que funciona, mano. Você é macho, você não acorda desse jeito. Então há alguma coisa ali, há um processo ali. Agora, se ela não quer, não se pode fazer nada. Tudo no Evangelho. Jesus fala, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Pegue sua cruz e me siga. Então o próprio Jesus fala, que quer vir. Jesus fala, se você for na casa de alguém e não for recebido, sacode a sandália como testemunho. Ou seja, Jesus veio aqui através da gente para falar da palavra dele. Ele nos inspirou a estar aqui.
Nós estamos falando a palavra dele, não a nossa, porque quando você está conversando com uma pessoa, está orando, você está usando o quê? Está usando Bíblia. Você está usando. Só que o homem tem esse negócio de querer tomar a frente, né? De querer ser o especial. Eu sou o mestre, eu sou o líder. Então, aí Deus vai só sendo impedido, às vezes, de usar na condição que gostaria de usar uma pessoa. Porque ela não consegue entender que ela se colocou num pedestal, enquanto Jesus, o Filho de Deus, sempre se manteve o mais humilde de todos. Se eu, que sou o mestre, lavo os pés dos discípulos, vocês deveriam fazer o mesmo. Se eu me coloco numa posição de escravo, vocês deveriam fazer o mesmo. É necessário que ele cresça e eu diminua, como disse João Batista. Então, essas atitudes que mostram quem você é. Exatamente. Quem você é. Quando você ora, você inventa palavras ou aquela oração realmente vem do seu coração? São palavras para ficar bonito para o ouvido do ouvinte ou aquilo realmente vem de dentro de você? Aí você descobre que passou a vida toda orando para si mesmo e nunca atingindo o coração de Deus.